tudo bem? Beleza? Ó, tô aqui hoje com o meu irmão, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Beleza? Bom. Me fala um pouco desses livros aqui, ó. O Marcelo tá me indicando 2 livros e agora a gente vai fazer uma síntese. Um resumo mais ou menos do que cada um deles está falando, tá legal? Marcelo, começa explicando por esse aqui, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento, o que é isso? Fala sobre, por exemplo, aquele plebiscito que teve no passado? Sim, também. O de 2005, né? Foi o referendo de 2005, onde foi colocada para a população decidir se ela era a favor ou não ao desarmamento do povo, né? E, segundo Benê Barbosa e Flávio Quintela, que são os especialistas nessa questão, eles abordam nesse livro aqui, o referendo de 2005 deu contrário ao desarmamento da população, nessa lei do desarmamento. Quer dizer, mas o povo que votou. O povo que votou. Isso, o povo brasileiro. brasileiro. O povo optou em não ter a arma dentro de sua casa. Não, optou por não ter o desarmamento. Então o povo é favorável a ter a arma. Tá. O povo é favorável a ter a arma. Só que mesmo esse referendo, tendo a opinião da população, da maioria, ele não foi cumprido. Eles vetaram, então. Vetaram. Aí depois hoje você vê alguns políticos falando aí que vai fazer plebiscito para isso, plebiscito para aquilo, só que eles não levam em consideração nem o plebiscito que teve em 2005, em que a população foi favorável ao uso da posse de arma. É tipo jogando a responsabilidade para a população. Dando a responsabilidade para a população, só que quando o povo quer aquilo que é contrário ao que eles decidem, eles vetam. Então a população votou contra o desarmamento, ou seja, o povo queria ter o direito de usar a arma e não autorizaram. E o Benê Barbosa e o Flávio Quintela, que são os autores desse livro aqui, eles falam disso aqui e falam de muitas coisas. Outras irregularidades, né? Outras mentiras e falácias que dizem sobre o desarmamento. Pregaram na sociedade nossa aqui que associam-se a arma de fogo com criminalidade, com roubo, com tudo que não presta. Sendo que, na verdade, o uso da arma de fogo para o cidadão de bem, para a população comum, como eu, você, ou os que estão nos assistindo, é usado como uma ferramenta de defesa pessoal. Não que você não está aqui autorizando que você utilize uma arma na sua cintura e saia armado por aí. Não, assim, existe uma diferença, Márcio, entre posse de arma de fogo e porte da arma de fogo. Quem tem o direito ao porte de arma de fogo? Pessoas autorizadas, pessoas da área de segurança, pessoas da lei, pessoas da área de segurança, pessoas que precisam utilizar na área de mesmo trabalho. Que a gente muito se fala do Bolsonaro, criticam muito ele, né, nessa questão política, das atitudes dele, né? Esse lance de cada um ter a sua arma, dele liberar a arma para a população, não é que cada um vai ter que sair então com a sua arma em punho, na cintura. Não, exatamente. É aí que está a diferença do que ele defende, é a posse da arma de fogo. A posse da arma de fogo permite que qualquer cidadão que esteja devidamente habilitado, tenha feito os devidos testes, tem o direito de ter uma arma de fogo na sua residência, no uso dentro da sua proteção do seu bem, da propriedade, da família, exatamente. Mesmo assim, é igual dirigir um carro, né? Você, para ter um carro, não é qualquer um que compra o carro, não é qualquer um. Para ter um carro você tem que ter carta de motorista, você tem que passar por exames psicológicos. Se você fizer uma besteira, você perde a carta de motorista. Então não é assim a torta direita. Até porque, inclusive ele fala muito aqui, né? Das razões de você... Por que eles alegam não ter uma arma? A arma mata, mas peraí, o carro não mata também? Não. Quantos acidentes de trânsito a gente vê aí? Por causa disso você deixa de vender carro? Você deixa de dar direito das pessoas usar carro? Não. Nós temos estatísticas, e muitos falam, né, inclusive em matérias, reportagens que nós vimos por aí, que no Brasil se mata muito no trânsito, se morre muito mais no Brasil, e pelo fato de nós não termos porte de arma, morre-se gente a toda hora, a todo momento, está matando mais gente do que na própria guerra que tem, nas guerras que tem por aí nos países afora. Saiu recentemente, quem está acompanhando a política sabe que está sendo falado isso, que cerca de 60 a 63 mil pessoas estão sendo assassinadas por ano. Isso estamos falando só de assassinato, estamos descartando aí mortes acidentais, automóveis, afogamentos, estamos descartando tudo, falando só de assassinato. Cerca de 60 a 63 mil assassinatos por ano. Por ano. Isso, eu vi. E nós vemos uma crescente até 2005, até 2003, né? A pessoa, lógico, devido a alguns critérios, ela conseguia ter uma arma de fogo. Não existiu a lei do desarmamento. Após o referendo, começou a vigorar então a lei do desarmamento. Então, quer dizer, ficou muito mais difícil para uma pessoa ter arma de fogo hoje. E isso só fez o número de assassinatos crescer bastante.
E o que o Bolsonaro está propondo é que a pessoa de bem tem o direito de usar porte de arma, ter a posse de arma dentro da sua residência. Você que é um pequeno comerciário, tem um pequeno comércio, uma lojinha pequena, quer ter uma dentro do seu estabelecimento, você pode ter um estabelecimento. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui padarias, temos farmácias aqui próximos. Quantas e quantas vezes já não foram assaltadas? Mas por que assaltam? Porque o bandido tem plena certeza de que não vai ter resistência. Então, mas agora esse livro aqui, do Hitler e o desarmamento. Esse livro aqui, ele está em total consonância com esse aqui, tá? Como todos sabem, Hitler foi um dos maiores ditadores aí da história da humanidade. E uma das práticas, uma das estratégias dele para poder dominar a população, principalmente o que eles chamavam de inimigos do nazismo, era promover o desarmamento. Então tudo começou com desarmamento. Por quê? Uma população desarmada, ela dá muito menos resistência para um ditador. Então, por exemplo, o que o Hitler queria? Ele queria enfraquecer a nação alemã para que ele pudesse impor o nazismo. Quem que era tido como os inimigos do Estado na época, segundo o autor aqui? Os comunistas e os judeus eram vistos para ele como inimigos da nação, inimigos que poderiam enfrentar o nazismo. Então ele fez uma lei que era para, primeiro, registrar todas as armas. Todo mundo que tivesse arma tinha que registrar. Para saber quem tinha arma. Fazer um mapeamento das pessoas. Até aí, tudo bem, não tem nada demais, é até melhor para a segurança. Porque se eu tiver uma arma, se você tiver uma arma, é importante que o governo saiba que arma que eu tenho. Por quê? Se eu, digamos que eventualmente eu venho cometendo crime, eles conseguem rastrear e chegar até mim. Então até aí a segurança, não tem problema nenhum. O problema é que eles começaram a confiscar essas armas. Eles avaliavam o perfil da pessoa, não, você não é... Eu acho que você vai ser contra o nazismo, então nós vamos confiscar a tua arma. Não tinha uma ligação. O mapeamento disso foi justamente para poder desarmar, chegarem até essas pessoas para desarmar. Enfim, desarmaram a população que eles consideravam como inimigos. Então, como por exemplo, os judeus, os comunistas e tudo mais. Não que esteja favorecendo os comunistas, porque realmente são criminosos, mas os judeus. E uma vez que os judeus estão enfraquecidos, não deram resistência. Quando os nazistas foram para cima, não tiveram resistência, porque não tinha como se defender. E aí ele conseguiu impor a sua ditadura. É o que nós vemos aí. Então, quando a gente fala de lei do desarmamento, na verdade é algo muito maior do que vamos evitar mortes. Não vai evitar mortes. A gente só vê a morte crescendo, a quantidade de assassinatos crescendo. E o desarmamento enfraquece a população. Não permite que a população crie uma resistência contra o governo ditatorial que possa vir a surgir mediante o que nós estamos vendo aí. Isso teria acontecido nos países sul-americanos, Venezuela, Bolívia. Não sei se na Bolívia teve. Bolívia, nós vemos isso também em Cuba, né? Cuba, Venezuela, Bolívia. Eu sei que no Uruguai o porte liberado, lá a criminalidade é praticamente baixa, não existe. É muito baixo. E também nos Estados Unidos, que tem uma média de uma arma por população, não que todos tenham, mas uma média, tem pessoas que têm 3, 4 armas, na média. Tem uma arma por população, nós vemos 4 vezes menos mortes por assassinatos lá do que aqui. E olha que os Estados Unidos tem cerca de 120 milhões de pessoas a mais que o Brasil. E nós temos aí, lá nos Estados Unidos, tem 4 vezes menos mortes de assassinato do que no Brasil. Então, assim, essa ideia de que desarmar a população vai diminuir a criminalidade não condiz. Por quê? Você evita que uma pessoa de bem tenha uma arma registrada, só que os bandidos estão lotados de armas não registradas. Eles continuam assassinando, eles continuam criminalizando, continuam roubando, e o cidadão de bem, que obviamente não vai fazer nada de mal, ele quer ter uma arma para se defender, ele fica aí sujeito a essa criminalidade forte e totalmente armada. Então esses livros, eles tratam justamente disso. Então, quando você ouvir falar que o desarmamento é para inibir criminalidade, é para diminuir criminalidade, isso aí é conversa fiada. Isso tudo aí é conversa fiada. Então, antes de sair falando qualquer coisa, pegar números estatísticos, fulano falou, eu peguei uns números dali daqui, não. Vamos buscar fonte confiável, vamos ler um pouco para que a gente tenha fundamento naquilo que a gente defende. E a gente sabe também que armar a população não vai resolver todos os problemas. Um dos fatores mais importantes é que a polícia militar, que é que está do ele vai dar força, tem que estar mais revestido que o bandido. Gente, então eu vou encerrar por aqui, ó. Eu vou assim ler, obrigado pelo empréstimo dos livros, eu vou ler, vou estudar um pouco mais. Mas estamos aí, falou? Maravilha. Um abraço, valeu pela dica, acho que todo mundo deu para ter uma ideia melhor do que possa estar por vir aí. Falou, gente, um abraço. Até mais.